desta introdução depois desta introdução que se faz ou que se fez nas aulas anteriores sobre a história e o enquadramento destas ferramentas de CAD, eu queria agora passar, no fundo, alguns exemplos das principais categorias de features, de técnicas utilizadas nos sistemas de CAD, em particular naquilo que a gente está a usar, com o SolidWorks. Mas, para fazer isso, não é? É sempre melhor recorrer a exemplos, e eu começaria por apresentar os exemplos primeiro. Os exemplos que nós vamos tratar são os exemplos, são muito pessoais, são exemplos em que eu tenho estado envolvido em projetos de investigação, portanto, os próximos slides são um bocadinho mais livres, não têm especificamente a ver com CAD, falam de algumas experiências, algumas investigações em física, mas servirão depois para a propósito de cada um dos desenvolvimentos que é possível fazer dentro do SolidWorks, apresentar um desenvolvimento relacionado dentro destes sistemas de CAD. Ora bem, o primeiro exemplo que eu vou falar não é um exemplo da minha experiência direta, mas como uma parte importante dos alunos são da engenharia biomédica, eu queria falar que há três categorias fundamentais de aplicação deste tipo de técnicas em engenharia biomédica. Uma primeira, que é instrumentação médica geral. O que é que acontece com um instrumento de imagem médica, um TAC, um NMR, uma coisa desse género. A segunda é a parte da ortopedia, porque a parte da ortopedia envolve materiais, envolve formas e digamos, dispositivos que se vão implantar dentro do nosso sistema ósseo e que têm propriedades mecânicas que são muito relevantes. Claro que há outros aparelhos que nós introduzimos por parte do corpo, os pacemakers, etc. Mas são, digamos, este caso da ortopedia tem as propriedades mecânicas e a forma como uma sua componente muito fundamental. Eu aqui queria apresentar, vocês, enfim, os alunos de biomédica saberão até isto melhor que eu, mas, portanto, o osso é um sistema vivo, é um sistema que reage ou altera-se surpreendentemente com as condições a que está a ser submetido durante as últimas semanas, meses, e, portanto, desenvolve-se em função das tensões que está a suportar no dia a dia. E, portanto, isto é o problema fundamental dos astronautas quando estão a zero de gravidade, não é? Uma gravidade muito baixa, é que vão perdendo, digamos, a rigidez do seu sistema ósseo, porque não estão a ser submetidos a pressões nesse sistema ósseo todos os dias. Pronto. Como é que se trata o sistema ósseo dentro deste nosso formalismo envolvendo desenho, propriedades materiais, etc. Bom, em certa medida, trata-se como um sistema como se fosse quase um material homogéneo. O osso é composto por duas substâncias em particular, vamos ver isso num slide posterior, mas aqui tenho apresento uma tabela que tem, digamos, algumas características de materiais comumente utilizados no âmbito da ortopedia. O titânio é uma liga particular de titânio. Também há o tântalo poroso, que tem a ver com a capacidade de regenerada, digamos, ser absorvido ou de interagir por absorção com o resto do osso. Depois outras ligas envolvendo o crómio e o cobalto e o inox. Enfim, o inox é o mais tradicional, não é muito utilizado para esses implantes, mas é o mais tradicional nestas coisas. E temos aqui duas propriedades. Uma que é a constante elástica. Não é? A constante elástica é a capacidade de, digamos, a capacidade de uma força induzir um deslocamento, uma compressão, uma distensão. Portanto, é uma constante proporcionalidade entre uma força e um deslocamento relativo. Pronto. E está medida em gigapascal. E se vocês forem ver, o osso, digamos, tem uma constante elástica que até é mais pequena que muitos destes outros materiais. A outra grandeza importante é o módulo de tensão e de compressão,
que é uma grandeza diferente, é qual é o máximo de pressão que o sistema pode sofrer ainda dentro do limite elástico, ou seja, ainda sem alterar permanentemente as suas propriedades. Pronto, essa propriedade também vem aqui para os vários materiais, tem valores muito distintos, e no caso do osso, o osso cortical, que é digamos um caso particular da camada externa dos ossos, que é mais dura, tem um modo de compressão da ordem de 100 a 200 megapascal e um modo de tensão ou distensão na ordem de 50 aos 170. Portanto, é mais resistente na compressão do que na distensão. Pronto. Apenas propriedades muito gerais. Aqui, uma coisa que você sabe melhor que eu, o osso é essencialmente constituído por esta hidroxapatite e o colagênio tipo 1, há uma fase inorgânica com muito cálcio e uma fase orgânica, e também água, e tem, digamos, esta estrutura complexa, não é? Tipicamente os materiais, digamos, os nossos órgãos são, quando vistos em termos de materiais, coisas altamente complexas, têm que ser irrigadas com sangue, como diz a lei de Wolff, que estava no transparente anterior, reagem surpreendentemente rapidamente, de uma forma razoavelmente rápida, ao facto de serem submetidos a tensões ou não serem submetidos a tensões. Fortalecem ou enfraquecem dessa forma. Pronto. A outra instrumento que eu vos queria falar do ponto de vista de instrumentação biomédica, que agora é, felizmente, muito falado, é o assistente de respiração, ou os tais ventiladores. E aquilo que eu pus aqui na imagem foi um exemplo que eu encontrei, uma empresa de eletrónica chamada NXP, que pôs um manual online, digamos, as principais características, componentes, como é que se poderia fazer um destes ventiladores. Portanto, isto vale o que vale, não vi isto em detalhe. O documento completo está na vossa página do Moodle, mas, portanto, digamos que isto é um instrumento que produz altas e baixas pressões, tem não é, para suportar a nossa respiração quando o diafragma já não funciona. Tem componentes que são mais ou menos os óbvios, isto é, tem que ter ar comprimido para aumentar a pressão, tem que ter a mistura de ar que entra e ar que sai, e depois tem que ter um conjunto de válvulas para determinar como é que isso se coordena no tempo. E o papel da NXP era, no fundo, mostrar que os componentes que ele faz, do ponto de vista eletrónico, são apropriados e podem permitir que, com uma certa programação, embebida, etc., se faça um controlador que trabalhe com estas válvulas de maneira a estabelecer os ritmos apropriados para que isto funcione. Pronto. Um outro exemplo que está, digamos, documentado na vossa página da cadeira.